Eu queria compartilhar com os irmãos, não uma pregação, não uma exegese bíblica, mas algumas experiências que a gente vai somando no pastorado, experiências próprias e como conselheiro também, como pastor, porque isto pode ajudar os irmãos em situações que são comuns a todos nós. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Os irmãos sabem que o evangelista Marcos, ele tinha uma maneira muito peculiar de tratar as questões, a maneira como ele narra a vida de Jesus. E a partir do versículo 21, nós vamos ler alguns versículos. Há um episódio narrado assim: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguiu e o comprimia. Esta é a primeira parte da narrativa. Aí há um interlúdio com uma outra experiência, depois a narrativa volta aqui. Uma das coisas mais comuns entre nós, irmãos, são problemas, são dificuldades, são lutas, é ou não é? Se eu perguntasse aqui, quantos nos últimos 10 dias viveram algum tempo de crise, algum momento difícil, possivelmente todos nós levantaríamos a mão. O irmão estava orando ali e fazendo menção disto, não é? Enfermidade, desemprego, a injustiça de alguém, uma palavra dura, experiências desagradáveis em relacionamento, seja conjugal, familiar, profissional, acadêmico. Todos nós vivenciamos situações difíceis. E uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que o que nos faz mais mal não são os problemas que nós vivenciamos, mas é a maneira errada como nós os tratamos. Falo isto com minha experiência de 47 anos de ordenação ao ministério pastoral. Em meus aconselhamentos eu vivencio isto. A incapacidade, a inabilidade de lidar com o problema o agrava. Quando eu pastoreava uma outra igreja, não a que eu estou, eu fui fazer a visita no hospital a uma irmã que estava internada. Conversando com ela, em certo momento ela disse: pastor, o senhor viu um homem sentado aqui no corredor? Eu disse: sim. Então, ele vai ter parte da sua perna e o pé amputados. Eu disse: mas o que foi de tão grave assim? E ela disse: tudo começou com uma frieira. Frieira, nem se fala mais nisso. Antigamente a gente tinha pomada minâncora em casa que curava tudo isso. Mas eu disse: irmã, uma frieira não pode levar a pessoa à perda de parte de um membro. Eu disse: então, mas foi o descuido. Coça, às vezes com o dedo, com alguma bactéria, uma sujeira, e aquilo contamina e dói. Passa um chazinho, põe uma água quente, e aquilo foi contaminando, e ele teria de perder o pé e parte da perna. Sabe, irmãos, muitas pessoas vivenciam isto na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, pela falta de discernimento de como equacionar a questão. Nós temos 6 psicólogas em nossa igreja, e uma ou duas, 3 são mais próximas da gente, e como elas compartilham isto, que nos seus trabalhos, elas lidam muito mais no fato de ter de orientar pessoas
a cuidar dos seus problemas do que propriamente de identificá-los. Nós não temos muita dificuldade de identificar as nossas crises. A dificuldade é saber como tratar isto. Problemas, então, todos nós teremos. Porém, quando nós lidamos com sabedoria, os problemas nos trazem edificação, os problemas trazem fortalecimento da nossa fé. As crises, por mais profundas que sejam, elas nos ensinam, porque um problema pode nos levar a sofrer ou a regozijar, podem nos levar a sentir dores ou nos levar à celebração. A Bíblia toda conta a história de pessoas que vivenciaram isto. Talvez a experiência mais profunda para nós, de como Deus usa não só as coisas mais agradáveis, como as mais tristes, para nos ensinar. A vida de José é um exemplo disso. Pelo fato de ele ser o predileto do seu pai, Jacó, a Bíblia diz que ele passou a ser odiado pelos seus irmãos. Começou por isso o ódio. Um dia eles pegam o irmão e querem matá-lo. Um deles quer poupar a sua vida, joga ele num poço. Aí o outro vê os mercadores midianitas que estão vindo, vamos vendê-lo, vamos ganhar um dinheiro em cima dele. Ele vai para a casa de uma autoridade lá no Egito, na casa de Potifar, e ele começa a crescer ali. Aí a mulher de Potifar quis fazer mau uso da beleza dele, e ela então mente contra ele. Ele vai aprisionado. Há teólogos que dizem que ele ficou 12, 13 ou até 14 anos, e dali ele se torna o governador do Egito. Pense bem, irmãos, onde foi que José foi treinado para ser governador do Egito? Foi em casa com o pai protetor? Não foi. Foi com os irmãos dele que não gostavam dele? Não foi. Ele aprendeu a ser, ele foi talhado para ser governador do Egito na prisão. Então Deus pode transformar as nossas piores experiências na matriz das melhores das nossas qualidades. Por isso os cristãos não podem evitar situações desagradáveis. Temos de considerar isso, irmãos, com sabedoria. Olhem a vida de Jó. Jó reclama, Jó amaldiçoa o dia que nasceu, Jó quase que joga praga naqueles pseudo-amigos que vieram consolá-lo, até que chega o momento que Deus diz: Jó, vamos conversar nós dois. Eu não sei se Deus disse a Jó, mas Deus tinha consciência, claro, naquele momento, que era Ele, Deus, quem tinha causado aquela situação desagradável toda para ele. Ele diz: Jó, quem é você para questionar as minhas ações? Paulo mais tarde, lá em Romanos 8, vai dizer: Deus faz com que todas as coisas, até aquelas que nós não gostamos, podem ser meios para que nós sejamos abençoados. Aí Jó, lá no capítulo 42, o último do livro, ele vai dizer: olha, sabe, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Onde foi que ele descobriu quem era Deus? Não foi na sua fartura, não foi no seu tempo de regozijo, não foi quando ele fazia festa com os seus filhos, não é quando ele intercedia por eles, foi quando ele tinha perdido os filhos, cônjuges deles, os netos talvez, seus rebanhos, quando ele perdeu a saúde, quando a mulher disse a ele: abandone esse Deus e morre. Aí, irmãos, a Bíblia toda nos ensina isso, que as melhores lições, muitos homens de Deus adquiriram estas lições nos seus momentos mais difíceis. Porém, para nós aprendermos nos momentos difíceis, é preciso agirmos de forma correta. Eu, olhando para este texto, eu observo isto. Deus sempre quer nos ensinar, mas é preciso que nós queiramos aprender.
Deus fala a todos de maneira igual, mas apenas aqueles que estão atentos é que aprendem. Quantos professores aqui, né? Maria e tantos. Você tem lá na sua classe alunos que aprendem e alunos que não aprendem. O problema não está no professor, não está na sala de aula, que é igual para todos. Eu queria então compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu tenho aprendido, 3 lições neste texto, de como podemos crescer, aprender, nos edificar quando somos desagradados. A primeira lição que o texto nos ensina é que em momentos difíceis nós precisamos praticar com mais insistência o nosso quebrantamento diante de Deus. Há coisas, irmãos, que nós só aprendemos no sofrimento. Há doses de coragem que nós só adquirimos quando somos duramente provados. Eu olho para este texto e eu vejo um pouco disso, uma certa experiência de quebrantamento por causa de uma dificuldade. Jairo, ele chega para Jesus e diz: a minha filhinha está quase morrendo, e eu peço ao Senhor que intervenha. Mas quem era Jairo? O texto diz, ele era um chefe da sinagoga. Você sabe que era um chefe da sinagoga? Era como o pastor e presidente de uma igreja hoje. Ele tinha um lugar de honra na comunidade judaica. Pelas suas vestimentas até, as pessoas respeitavam, as pessoas faziam continência. Ele era o mestre da Torá. A Torá é a Bíblia hebraica. Quem ensinava a Torá eram pessoas respeitáveis. Ele cuidava do rebanho, porém, uma crise, a enfermidade da sua filha, fez com que ele se quebrasse em toda a sua pompa. E é interessante quando o texto diz, quando então chegou o chefe da sinagoga, ele prostrou-se aos pés de Jesus e rogou com insistência. Naquela hora, irmãos, no momento de crise, Jairo disse, essa paramentação toda que eu tenho, que se dane, pode falar gíria aqui, né, mano? Meu cargo, meu título, eu não me importo que as pessoas que estão aqui me vejam ajoelhado diante de Jesus, porque Ele é a esperança que eu tenho. Sabe, irmãos, muitas vezes nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor, porque nós nos apegamos demais a título, a cargo, a posição, o que os outros vão pensar de mim. Irmãos, muitas vezes deixamos de aprender, porque nós valorizamos demais essas coisas exteriores. A aflição fez aquele homem arriscar a sua reputação, porque ele tinha uma necessidade grandiosa demais. Ele queria ter a sua filha curada. Ali ele estava dando o passo certo. O quebrantamento, queridos, é isto. É quando você olha para você e você se vê como você realmente é. Repetindo mais uma frase do Dr. Russell Shedd, ele disse uma vez: humilde é aquele que se vê como Deus o vê, sabendo que o olhar de Deus traspassa máscaras e maquiagens e aquelas coisas que nós às vezes pensamos que temos, que somos. O quebrantamento começa quando o cristão olha para si e ele se vê como um miserável pecador, e Paulo disse isso. O grande apóstolo Paulo disse, ele falou aquilo porque ele não me conhecia, né? Sou o maior dos pecadores. É ali que começa, irmãos, o quebrantamento. Então, num tempo de crise que você puder vir a vivenciar ainda, ou esteja vivenciando, saiba disso, está lá em Romanos capítulo 8, versos 38 a 39, Deus faz com que todas as coisas, até as mais desagradáveis, sejam meios para que nós sejamos aperfeiçoados. E que aperfeiçoamento é este? Que está no versículo seguinte: aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho.
Então, quando você tem no teu coração o desejo de ser isto que o apóstolo Paulo definiu como alvo principal de Deus para a tua vida, prepare-se para tempos difíceis, prepare-se para aflições. Vou repetir: há coisas preciosas na nossa vida que nós só aprendemos através da dor, do sofrimento, da perda, quando nós nos vemos como Deus nos vê. Então, no tempo que nós vivenciamos de dificuldades, a primeira lição que precisamos aprender é esta. Eu amo aquele texto de Atos 20, 24, quando Paulo diz: não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. A vida que ele está falando ali não era o seu corpo, ele está falando dele, não era a sua história. Ele estava falando: os meus sonhos, meus desejos não são mais importantes, as minhas ambições, isso não vale mais nada, porque eu descobri que o que vai dar valor à minha vida é eu cumprir o ministério que recebi do Senhor, de pregar o Evangelho. Quebrantamento é isto, é quando o cristão olha para si e diz: em mim não existe valor algum, senão eu ser um meio de graça, como Deus deseja que eu seja. Você quer aprender e crescer, meu irmão? Aprenda a caminhar mais seriamente no caminho do quebrantamento. Jairo, de repente, vê que nenhum dos seus pontos, ou que o considerava um homem importante, o seu status, valia coisa alguma. E quando ele está diante da fonte da sua esperança, de ver a sua filha curada, ele diz: a única coisa que importa é eu me ajoelhar aqui, na frente destas pessoas. Segundo passo, irmãos, que nós precisamos considerar, quando nós buscamos a Deus em nossos tempos difíceis, é o passo da persistência. Não desistir de esperar. Quando você busca a Deus, você não está buscando qualquer um, você está buscando a Deus. E Deus tem a maneira dele trabalhar. Certamente vocês ouviram dos pastores aqui da igreja muitas vezes isto: o nosso tempo está no Cronos, o tempo de Deus está no Kairos. É diferente, são palavras gregas. Cronos vem de cronômetro, calendário, dias, mês, ano, luas. Deus não trabalha dessa maneira. O tempo de Deus é Kairos, que é oportunidade, que é planejamento dele. Para Deus não existe passado, presente, nem futuro. Deus é eterno. Essa diferença entre eterno e perpétuo. Perpétuo é aquilo que passou a existir algum dia, existirá para sempre. Eterno é o que sempre existirá e sempre existiu. Por isso que uma das versões da Bíblia se refere no Velho Testamento a eterno como um dos nomes de Deus, aquele que sempre existiu. Ele que é o Senhor do tempo. Quase todos os dias em minhas orações eu cito o Salmo 139, e lá está escrito assim, que Deus escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles ainda existia. E é bom a gente orar e dizer: Senhor, o Senhor escreveu este meu dia, eu quero viver este dia que o Senhor escreveu. Há muita coisa, meu irmão, que você aprende hoje que não é para hoje. É um preparo teu para algum tempo futuro que poderá ser breve, médio ou longo, para que quando chegar lá você já esteja preparado. É antiga esta expressão, não é? Que não é na guerra que se prepara para a guerra. Durante a guerra não dá tempo, não há como. Deus sempre está nos preparando previamente. Então, espere confiantemente no Senhor. Observem o que diz o texto a partir do verso 35, versículo 34. Jesus lhe disse: filha, aqui é o encerramento do intermédio.
35, enquanto Jesus falava, chegaram pessoas lá da casa de Jairo, chefe da sinagoga, e disseram: olha, a tua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Ele tinha tudo aqui para desistir, ele tinha nesta hora tudo para dizer: olha, Senhor, eu esperava muito a tua cura, mas agora minha filha morreu. Sabe, você pode ver uma semelhança desta expressão, que ele não usou, com a expressão que Marta e Maria usaram, as irmãs de Lázaro. Quando Jesus chegou na aldeia onde elas moravam, primeiro foi Marta e depois Maria, para dizer: ó Senhor, nós te esperamos tanto e você não veio, por que o Senhor demorou tanto? Nós estamos decepcionadas com o Senhor. E elas dizem claramente isto: agora não há mais nada que o Senhor possa fazer, porque Lázaro já está sepultado há 3 dias. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus não se limita à nossa compreensão dEle, porque Ele sabe que nós nunca o compreenderemos como Ele realmente é. Todo concílio de pastores, para examinar um candidato ao ministério, quase sempre essa pergunta surge: quanto podemos conhecer a Deus? O quanto Ele permitir, porque Ele vai muito além do que nós podemos compreender, mas Ele sempre nos permitirá conhecê-lo o suficiente para que nós possamos seguir a Ele com alegria, com determinação, com eficácia no nosso trabalho. Quando nós vamos conhecendo, porque sempre, irmãos, a dimensão da nossa confiança é igual à dimensão do nosso conhecimento dEle. Não sei se eu já disse isso aqui, eu gostava de uma frase, do slogan de uma empresa automobilística, não sei se Ford, Mercedes, e a frase era: você conhece, você confia. A proporção da tua confiança em Deus é igual ao teu conhecimento dEle, porque, irmãos, confiança significa entrega e não espera. Você confia em alguém, então você é capaz de contar a esta pessoa um segredo, você é capaz de entregar a esta pessoa a sua carteira, você é capaz de entregar a esta pessoa o seu celular desbloqueado. Então, quando nós falamos que confiamos em Deus, nós estamos dizendo: eu estou capacitado a entregar ainda mais a Ele, a entregar a minha vida, a entregar a minha história, a entregar os meus sonhos. Então, mas o crescimento da nossa confiança, ele acompanha o crescimento do nosso conhecimento do Senhor. Por isso que Pedro encerra a sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, o último versículo da carta, como diz: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Meus irmãos, isto é chave. Quem não conhece a Jesus, caminha para o fanatismo religioso, existe até o fanatismo teológico, o fanatismo ideológico, mas o conhecimento de Jesus faz crescer a confiança nele, a intimidade com ele, e quem vive isto, queridos, sabe esperar. É aquele que diz: Senhor, não importa quando o Senhor vai responder, eu estarei aguardando em Ti, porque, irmãos, disto depende a nossa firmeza. Eu quero falar 2 coisas. Primeiro, sobre a fé. A fé não está enquanto nós pedimos a Deus. A nossa fé é medida por quanto nós nos rendemos a Ele. É fácil dizer: eu espero porque eu creio em Deus. Você vai dizer: eu quero provar que eu creio em Deus, porquanto eu me rendo a Ele. Em segundo lugar,
A fé não existe apenas quando nós celebramos uma conquista. Isso é importante. Você recebeu, irmão, foi pela fé. Você tem resposta da tua oração, irmã, foi pela fé. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa fé vai exigir de nós o sepultamento de nossos sonhos, de nossos ideais, de nossos propósitos, de nossas imaginações, dos nossos planos. Mas o que nos leva a isso? O que nos leva a sepultar coisas que para nós são importantes? É a nossa certeza de que os planos de Deus são melhores do que os nossos, de que Deus sabe mais sobre nós do que nós sabemos sobre nós. É isso. Então, o conhecimento de Deus faz crescer a nossa fé, e aí nós podemos esperar, como diz o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Quanto tempo o salmista esperou? Ele não diz, mas ele diz, eu esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Meu irmão, não desista de esperar, coloque o teu olhar não na causa da tua dor, coloque o teu olhar não na causa do teu problema, coloque o teu olhar não na causa do teu sofrimento. Perdi a folha? Oi? Mas coloque o teu olhar naquele a quem você entregou a tua causa. Vocês se lembram quando Jesus chegou no lugar, tinha um tanque cheio de enfermos ali, e ele chegou para um paralítico, não é? E ele chegou e disse, ô moço, o que você deseja? E ele diz, olha, eu desejo ser curado, mas eu estou aqui numa competição covarde, porque aquele cara ali, ele não tem os braços, mas as pernas são boas. Quando a água se move, é covardia eu competir com ele. É ou não é? E Jesus, vamos aqui extrapolar o diálogo, né? Jesus diz, mas você tem esperança de... mas sabe, dizem que quando o anjo move a água ali, e Jesus estava ali ao lado dele, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, e aquele homem estava desanimado, porque o olhar dele estava na água, o olhar dele estava no poço, o olhar dele estava no anjo que pudesse movimentar a água, e Jesus dizendo mais ou menos assim, eu estou aqui, olha para mim. Então Jesus, olha, eu gostaria muito, mas é aquele que precisa, está dizendo, então, mas meu salário não dá, olha aqui, esta pessoa é chata demais, não dá para cooperar, olha, eu posso citar um exemplo que você não tem ideia do que seja, não dá para ir porque o pastor não ajuda, o pastor está desanimado, sabe, irmãos, às vezes nós deixamos de crescer porque o nosso olhar está colocado na nossa ferida. A Sônia costuma usar essa expressão, não é? A pessoa que fica lambendo a ferida, significa assim, estar sempre lembrando, é a história do ressentimento. Quando aconteceu isso? Eu já fiz aconselhamento a um casal, que os dois já eram avós, numa das igrejas que eu pastoreei há muitos anos, e o casal nunca se deu bem, por causa de problemas acontecidos na lua de mel deles, nunca houve perdão. Então ela estava sempre apontando o erro. Sabe, meus irmãos, nós não vamos saber esperar se o nosso olhar estiver no problema e não na graça de Deus. Observem isto. Olha esse terceiro passo de Jairo. Vou ler o texto a partir, Marcos capítulo 5, a partir do verso 36. Percebendo isto, o quê? Que os homens chegaram para Jairo e disseram, olha, esquece, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Percebendo isto, Jesus chegou àquele homem, e eu posso aqui imaginar que ele chegou bem pertinho do ouvido de Jairo, e disse assim, Jairo, não temas, crê somente, tá bom? Há coisas, meu irmão, minha irmã, que Deus vai falar só para você, serão aqueles segredinhos de Deus para você,
Eu amo também aquele texto que diz: coisas que nunca chegaram à mente do homem, nem o seu coração sentiu, sua alma não vivenciou, são as coisas que Deus tem reservado particularmente para aqueles que o amam. Jesus diz isto a ele, é como se Jesus estivesse dizendo: Jairo, esses caras estão falando esse negócio aí que ela morreu, mas eu estou aqui, mas eu continuo do teu lado. Olha, eu vim desde lá onde você me encontrou, eu vim aqui na tua casa. É como se Jesus estivesse dizendo: eu te conheço, e eu sei o que você está vivenciando, o que você está passando não é estranho a mim. E não se esqueça de uma coisa, é possível, a gente pode elucubrar assim, não é? E Jesus já disse aqui o que ele iria dizer para os discípulos lá no final da sua vida: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Jairão, vai por mim. Não escreve isso daí não, irmão, não está na Bíblia não. Aí vejam o que aconteceu. E ele não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando eles chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito, e entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas está dormindo. E aí, aqueles que estavam chorando, começaram a rir. Ô choro falso! Acho que eram as carpideiras que estavam ali, né? Carpideiras eram pessoas que eram pagas para chorar em velórios. É uma pena que não tem mais isso, não é? Não sei se é uma pena. Começaram a rir, dizendo: esse cara não sabe o que ele está falando. Jesus tomou pela mão, disse-lhe, tomou a menina e disse: Tamita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. Você quer que as tuas experiências difíceis possam ajudar no teu crescimento, na tua maturidade cristã? Não dê ouvido aos pessimistas, não dê ouvido àqueles que são os derrotistas. Olhe para o que diz o Salmo 1: feliz, bem-aventurado é aquele que não dá ouvido aos que são maus. Como diz o texto? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Saiba disso, meu irmão, minha irmã, você, onde você mora, onde você trabalha, talvez até na tua família, você está cercado de ímpios, de pessoas que serão instrumentos do inimigo para tentar desanimar a você. Você quer agir de forma correta nos teus momentos mais difíceis? Feche os ouvidos para os pessimistas e derrotistas, aqueles que chegaram para dizer: Jairo, esquece. E o último passo que eu digo aos irmãos é este: nos tempos quando você clamar ao Senhor, observe o que o Senhor está fazendo. Deus trabalha no tempo dele, como eu disse. Vocês viram, eu fiz questão de ler todo o texto. Eles continuam a caminhada, chegam lá, vêm dar a má notícia para Jairo. Jesus toma a frente, pega 3 dos seus discípulos, mais o pai, eles sobem. O que Jairo diz neste momento, neste tempo? Não diz nada. Jairo é como se ele estivesse dizendo: eu sei com quem eu estou acompanhado, eu não vou fazer mais nada, não vou interromper. Eu digo aos irmãos o que eu já disse na minha igreja 1 ou 2 vezes: por favor, meu irmão, não atrapalhe a Deus quando Ele está trabalhando na tua vida. Não atrapalhe com as tuas ideologias, com as tuas lógicas, com os teus limites. Não queira dizer a Deus o que Ele tem de fazer. Nós pastores somos muito observadores, especialmente as orações. Vou contar um segredinho pastoral aqui, tá, Marius? Nós identificamos muito a maturidade cristã dos irmãos através das suas orações. Eu às vezes fico entristecido quando eu ouço orações em que aquele que está orando, ele está orientando Deus como ele deve fazer.
Sabe, quando Deus estiver trabalhando em sua vida, quando você se prostrou diante dEle, você derramou a tua alma, quando você começou a clamar ao Senhor, afaste-se, não de Deus, afaste-se do controle das coisas. Ele vai fazer, no tempo dele vai acontecer. Não tente ajudar Deus a fazer as coisas. Uma vez eu ouvi da nossa missionária, eu estava passando um momento muito difícil numa igreja que eu pastoreava, e eu fui a um congresso da Junta de Missões, lá no acampamento em Sumaré. Eu falei: Senhor, eu dependo muito do Senhor. E a nossa missionária Nauzira Nascimento estava lá, e ela usou uma frase, irmãos, que foi assim, fundamental para mim. Ela disse: Deus sabe exatamente o que você está vivenciando, e Deus tem uma graça na medida de cada uma das tuas necessidades. É isto. Então, você fica observando o que Deus está fazendo, e Ele sabe fazer bem todas as coisas, porque sabe, irmãos, Deus cuida dos detalhes. Às vezes nós queremos assim: Deus, deixa os detalhes comigo, o Senhor cuida das coisas maiores. Não é assim na empresa? O funcionário menor fala: deixa as contas aqui, no balanço, né? As coisas maiores ficam para o supervisor, para o gerente, para o diretor. Deus tem interesse nas coisas mínimas. Uma vez fizeram uma entrevista com um missionário que havia vindo do campo africano, e perguntaram para ele: quais os maiores problemas que vocês enfrentaram na África? Ameaça dos leões, das girafas, dos elefantes, dos rinocerontes? Eles falaram: não, esses aí a gente já identificava de longe pelo rugido deles, pelas patadas no chão. O nosso problema eram as pequenas moscas que vinham com veneno e causavam enfermidades muito graves, que entravam pelas frestazinhas. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos que Deus cuide das grandes coisas na vida, mas as menores não. Mas Deus quer trabalhar nas coisas miúdas, que você acha que são insignificantes, que são inofensivas, mas não são. Às vezes um pensamento nocivo, pessimista, às vezes uma intenção que para você aquilo é assim, irreconhecível diante de Deus. Deus trabalha com detalhes. Deixe Deus trabalhar. Não apresse-se, nem queira apressar ao Senhor. Há um salmo que o salmista diz isto, né? Senhor, apressa-me em socorrer-me. As pressas são nossas. Alguém disse uma vez: nos nossos planos existe pressa, no plano de Deus existe perfeição. Jairo não questionou a Deus, não discutiu com Jesus, mas ele esperou, observou e celebrou. Sabe, de repente a sua filha se levanta, diz: papai, mamãe, e abraça eles. Que emoção! Em primeiro lugar, porque ele se quebrantou diante de Jesus. Em segundo lugar, porque ele soube esperar o tempo de Jesus. Em terceiro lugar, porque ele soube observar Jesus e trabalhando. Você estiver vivendo um problema difícil, irmão, olhe as coisas mais com os olhos da alma do que com os olhos naturais. Os olhos naturais só veem as coisas exteriores. Os olhos da alma às vezes nos fazem ver: a minha fé está pequena, a minha fé não está suficiente para isso. Deixa eu buscar mais da preparação com o Senhor. Até uma aflição é abençoadora quando Deus está na causa. Os passos certos sempre nos levarão ao destino vitorioso, ao destino glorioso. Eu desejo que você, se está vivenciando uma situação difícil,
um problema na sua vida, saiba disso, ou busque ter certeza disso, de que Deus está com você. E se você tem essa certeza, não significa que você não vai sofrer, que você não vai chorar, mas é tão gostoso chorar diante de Jesus. Acho que aqui eu disse a última vez, a Sônia, ela pinta quadros, e se eu pintasse quadros, um dos quadros que eu pintaria seria aquela mulher ajoelhada, chorando, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugando com os seus cabelos. Aquela mensagem seria assim: eu posso até chorar, mas é aos pés de Jesus que eu quero chorar. Deus pode não impedir de eu sofrer, mas é aos pés dele que eu quero sofrer, porque aqui existe consolo, aqui existe força, aqui existe ânimo, aqui existe graça. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, pelo poder e pela autoridade da tua palavra, e ela nos ensina, Pai, aquilo que livro algum do universo inteiro poderia nos ensinar, sobretudo porque ela nos aproxima do Senhor, porque ela nos faz contemplar a grandeza da tua glória. Mas sabemos, Pai, que nós não seremos aperfeiçoados apenas por causa da tua graça, mas com a nossa cooperação, com o nosso entendimento da tua palavra, com nossa dedicação, com nossas atitudes de renúncia, de quebrantamento, com nossa atenção ao que o Senhor ensina, com a nossa obediência ao Senhor, com nossa humildade e submissão. Multiplica, Pai, no nosso coração a disposição para podermos vivenciar isto que mais uma vez estudamos dentro da tua palavra, para que possamos de alguma maneira cumprir o que está na tua palavra, que possamos viver para o teu inteiro agrado. Oramos com gratidão e louvor ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia.